Oi, leitores! O meu nome é Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. E no vídeo de hoje nós vamos ter resenha do livro O Navio das Noivas. Ele foi publicado no ano de 2005 por Jojo Moyes e foi o primeiro livro dela que eu li. Essa autora já escreveu alguns outros livros assim que fizeram sucesso, como por exemplo Como Eu Era Antes de Você, que teve filme e tal. E a proposta desse livro, que na minha opinião foi genial, é misturar ficção com realidade. Ela pegou um fato histórico e a partir desse fato histórico ela criou uma história fictícia. Eu achei muito interessante, assim, realmente uma jogada de mestre. Basicamente, esse livro vai falar do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos um navio que se chama Victorious, que realmente existiu. E nele, cerca de 655 mulheres foram transportadas rumo à Inglaterra para se encontrarem com seus maridos, que eram soldados de guerra. Esse aqui não era um navio para transporte de pessoas, era um navio para transporte de aviões e tal. E ele foi totalmente adaptado para as pessoas, para essas mulheres, né, serem transportadas. Fora elas, tinham vários marinheiros e tal. Foi uma viagem totalmente improvisada, mas que no fim das contas deu certo. Outra coisa bem interessante é que no início de cada capítulo nós temos uma citação. E uma citação real. Foram realmente esposas que realmente fizeram parte dessa viagem. Ou então alguns funcionários, se não me engano, do navio e tal, que escreveram algumas coisas e nós temos aqui alguns trechinhos, é bem legal. Bem, agora partindo para a ficção, nós temos todo esse contexto histórico, mais 4 protagonistas fictícias. No caso, primeiramente, a Margaret. Ela era uma mulher que tinha nascido no interior, então ela tinha um jeito, assim, um tanto mais grosseiro de ser e de agir e, enfim, de se expressar. E, infelizmente, acabava tendo um olhar negativo por parte das outras pessoas, o que é uma pena. E ela estava esperando um filho, ela estava esperando um bebê do seu marido, né, que era um soldado de guerra, enfim. E ela era uma pessoa agradável, uma pessoa de bom humor, realmente de bom coração, benevolente, você percebia isso nela. Depois dela, nós temos a Jen, ou Jean, não sei exatamente como que pronuncia o nome dela, mas enfim, é uma menina de 15 anos que tinha se casado também, muito jovem, né? E acaba que ela, assim, por um lado era muito ingênua e por outro muito inconsequente. E em partes nós podemos justificar as ações dela por conta de uma infância e adolescência pouco assistida por responsáveis. Sabe, ela não teve um olhar realmente de amparo e de cuidado sobre ela. Então acaba que ela não sabia muito do mundo, da vida, como é que as coisas funcionavam. E enfim, é uma tristeza, né? Às vezes a gente pode ficar com um pouco de raiva dela por conta de algumas coisas que ela fazia e tal. Só que no fim das contas, ela simplesmente era uma menina que nunca tinha recebido atenção de verdade. Nós temos a Avice, que já era uma menina, assim, que vinha de família rica, bastante educada e tudo mais, em alguns aspectos, porque em outros ela deixava, assim, a desejar, porque não era nada humilde. Eu acho que a humildade também, em alguns pontos, pode ser considerada educação. E ela se importava de maneira absurda com sua aparência física. Não que seja errado, né? Você se importar com a aparência física, na verdade, isso é bom, isso é positivo, mas tudo tem limite. Se você coloca isso assim como o primeiro lugar em sua vida, se é tudo que você pensa na sua vida, enfim, você acaba se tornando uma pessoa superficial. E era o caso da nossa vice. E por fim, a Frances. A Frances, assim, era a minha personagem preferida. Ela era muito séria, inclusive ela era enfermeira. Ela era muito séria, muito calada, muito na dela e misteriosa. E acaba que realmente ela tinha um grande segredo que ela guardava e resguardava as 7 chaves. Mais ou menos do meio pro final, a gente acaba adentrando um pouco mais na história da Frances e ela acaba se tornando a protagonista principal. Protagonista principal, por mais que seja redundante falar assim, mas é porque ela acaba ganhando um destaque maior entre as outras protagonistas. Quando o mistério por trás da vida da Frances é finalmente revelado, a gente fica muito fixado nesse livro. A gente não quer parar de ler, a gente fica muito curioso, quer saber o que acontece. E quando a gente descobre, a gente olha para Frances com um olhar de tanta admiração, de tanta empatia, admirando realmente essa mulher forte, determinada e resiliente que ela era. Cabe mencionar que esse aqui não é um livro para crianças. Eu realmente não aconselho para crianças nem para pré-adolescentes.
Vai tratar de temáticas fortes, temáticas profundas, que inclusive podem ser gatilhos sim. Então é assim, necessário ter um pouco mais de maturidade para poder fazer essa leitura. E se você for bastante jovem ou considerar alguns temas inapropriados, eu sugiro que pule alguns trechos durante a leitura. Eu acho esse aqui um exemplo de livro de romance, sabe? Porque ele vai trazer o sentimentalismo, vai trazer toda a força que há por trás dele e ao mesmo tempo não é superficial, não é água com açúcar, não é bobo, entendeu? Muito pelo contrário, vai trazer temáticas muito pertinentes e que nos levam sim à reflexão, que nos levam sim a ter empatia com relação ao próximo, à situação de vida do próximo, além de nos instigar a analisar a sociedade por diversas óticas. Essa edição aqui que eu li é da Intrínseca. Eu não sei se tem outra editora que publicou esse livro aqui no Brasil, mas enfim, ele é um livro de quase 400 páginas, ele tem 382 páginas, tem folhas amareladas e, gente, aqui no início do livro eu colei um post-it com uma frase tão vergonhosa. Eu realmente quero que a próxima pessoa que leia esse livro ignore o que eu escrevi. Eu vou colocar, como sempre, o link desse livro aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por terem me acompanhado nesse vídeo. Um beijão e tchau, tchau!